Quais variáveis fisiológicas influenciam a pressão arterial? Bom, a pressão arterial ela é dada pelo débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. O que é débito cardíaco? Volume sanguíneo. Então, quando o volume sanguíneo aumenta, aumenta a pressão arterial. Quando o volume sanguíneo circulante diminui, diminui a pressão arterial. E o que é resistência vascular periférica? Você pode tirar até essa palavra e pôr dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Quando que a dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos, ou seja, quando que aumenta a resistência vascular periférica? Quando eu tenho vasoconstrição. E quando que eu tenho redução da resistência vascular periférica? Quando eu tenho vasodilatação. Então, vasoconstrição aumenta a dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Logo, aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial. A vasodilatação, eu tenho menos dificuldade do sangue passar pelos vasos sanguíneos. Logo, eu tenho redução da resistência vascular periférica e redução da pressão arterial. Então, repare o seguinte, é preciso que a todo momento a pressão arterial esteja controlada, esteja em níveis de normalidade. Se ela estiver muito alto, hipertensão arterial, risco para o organismo, não pode. Risco de infarto e AVC, danos para os órgãos. Então não pode estar a pressão arterial elevada o tempo todo, hipertensão. Só que também a pressão arterial não pode estar muito baixa, porque senão diminui o fluxo de sangue para os tecidos. Então repara o seguinte, se a pressão está muito alta, é risco. Só que muito baixa também é problema. Por quê? Porque diminui o fluxo de sangue para os tecidos, então tem que estar na normalidade. E para isso, nós temos mecanismos de controle da pressão arterial. Mecanismos de controle que vão atuar a todo momento para poder levar à normalidade da pressão arterial. Nós temos mecanismos de controle rápido, mecanismos de controle intermediário e mecanismos de controle lento. O que significa isso? Nós vamos ter vários mecanismos para todo momento, se a pressão arterial está alta, reduzir a níveis de normalidade, se está baixa, elevar para níveis de normalidade. Agora nós vamos começar a entender esses mecanismos de controle, tanto os rápidos, intermediários e mecanismos lentos de controle da pressão arterial. Inclusive porque o tratamento medicamentoso pode estar ligado a algum desses mecanismos aqui. Então vamos começar a entender pelo mecanismo rápido de controle da pressão arterial. Bom, os mecanismos de controle rápido da pressão arterial, então os mecanismos rápidos, a pressão arterial vai ser controlada mesmo se estiver elevada em relação à normalidade ou abaixo da normalidade. Nós temos 3 grandes mecanismos de controle rápido da pressão arterial: os baroreceptores, os quimioreceptores e o mecanismo isquêmico do sistema nervoso central. O principal, que é esse que a gente precisa entender mesmo de controle da pressão arterial, rápido, mecanismo rápido, são os baroreceptores. Baroreceptores, receptores receptores de pressão. Nós temos baroreceptores em diversos vasos sanguíneos, mas os principais, eles estão aonde? No arco da artéria aorta. O sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta. Lá no arco da artéria aorta, nós temos, deixa eu fazer em outra cor aqui, para vocês poderem visualizar. Lá no arco da artéria aorta, nós temos os baroreceptores. Aqui o desenho é apenas ilustrativo. E nós temos também que vai levar para a carótida, para o sistema nervoso central. Então nós temos na carótida os baroreceptores também. Gente, não liguem pelo desenho. Eu nem estou preocupado aqui se a anatomia está correta. É lógico que a carótida não sai do coração, sai aqui da artéria aorta, mas eu estou fazendo apenas para você poder visualizar. Então nós temos os baroreceptores principalmente contidos no arco da artéria aorta, que é quando o sangue sai do ventrículo esquerdo, e na carótida, que leva o sangue para o sistema nervoso central. Então, olha que interessante, se a pressão arterial está abaixo do normal, os baroreceptores da carótida, pelos nervos de Ehring, levam a informação depois para o nervo glossofaríngeo e daí para o sistema
nervoso central. Numa área bem específica lá, que é no bulbo, no tronco encefálico. É a área de controle cardiorrespiratória. Vou de novo. Então, a todo momento, os baroreceptores na carótida levam a informação pelo nervo de Ehring até o nervo glossofaríngeo e depois a informação vai para o sistema nervoso central lá no bulbo. E do arco da artéria aórtica, os baroreceptores informam o sistema nervoso central através do nervo vago. Então, não precisa ficar preocupado com esses nomes. O que você precisa entender é que os baroreceptores da artéria aorta e da carótida informam a todo momento o sistema nervoso central como está a pressão arterial. Uma área específica do sistema nervoso central, que é o bulbo, tá bom? Lá é o centro de controle cardiovascular e respiratório. Então, olha só, vamos supor que a pressão arterial diminuiu. Quando a pressão arterial diminuiu, e diminuiu por quê? Pode ter acontecido algum fator que você nem percebeu. A pressão arterial diminuiu. Mecanismo rápido de controle, então a todo momento já está mandando essa informação. Então, se a pressão arterial diminuiu, a pressão exercida pelo sangue na parede da artéria, tanto a aorta como a carótida interna, diminuiu. Os baroreceptores mandam informação para o bulbo e o bulbo identifica, opa, a pressão arterial diminuiu. O que acontece então? Agora acontece mecanismos para poder aumentar a pressão arterial, porque ela estava baixa, precisa agora aumentar para valores de normalidade. O que vai acontecer? Não existe outra possibilidade. É preciso aumentar o volume sanguíneo e a resistência vascular periférica, para a pressão arterial voltar a aumentar. Então presta bem atenção. A pressão arterial reduziu, os baroreceptores informam ao bulbo, lá no sistema nervoso central, que a pressão arterial reduziu. Agora o sistema nervoso central vai atuar para elevar a pressão arterial a nível de normalidade. E como que ele faz isso? Aumentando o volume sanguíneo. E como que aumenta o volume sanguíneo? Aumentando, por exemplo, o débito cardíaco. Nós temos outras possibilidades, mas uma delas é aumentar o débito cardíaco. O que é débito cardíaco? Quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto. Em repouso, fica em torno de 6 litros de sangue por minuto sendo ejetado. O que o sistema nervoso central pode fazer? Pode aumentar isso. Como? Ele pode atuar sobre o coração com as fibras simpáticas. Eu vou até que ampliar essa imagem nossa aqui para você poder visualizar melhor tudo isso. Então olha só que interessante. Então aqui eu tenho o coração, volto a repetir que o coração, a artéria aorta, que lá no arco da artéria aorta nós temos os baroreceptores, receptores que informam ao sistema nervoso central como está a pressão arterial. E nós temos os baroreceptores na carótida, que levam sangue para o sistema nervoso central. Nós também temos baroreceptores lá, informam a todo momento a pressão arterial. Vamos supor que a pressão arterial diminuiu abaixo de valores de normalidade. Então, tanto os baroreceptores da artéria aorta como da carótida informam ao sistema nervoso central, numa área específica que é o bulbo. Isso você já entendeu, tá bom? E agora o sistema nervoso central quer responder para elevar a pressão arterial à normalidade. Como que ele pode fazer isso? Aumentando o débito cardíaco, fazendo o coração ejetar mais sangue por minuto. Por quê? Porque aí vai aumentar o volume sanguíneo circulante, aumenta a pressão arterial. Como que ele pode fazer isso? Simples, ele atua sobre o coração com as fibras simpáticas ou sistema nervoso simpático, com as fibras simpáticas, ou que a gente pode chamar também de sistema nervoso simpático. Por quê? Porque em repouso nós temos a atuação do sistema nervoso parasimpático. Nós temos a atuação do sistema nervoso parasimpático. O parasimpático libera neurotransmissores. Acetilcolina. A acetilcolina vai, se liga no coração aos seus receptores muscarínicos. Quando a acetilcolina, que é liberada pelo sistema nervoso parasimpático,
libera acetilcolina, ela vai, se liga no coração aos receptores da acetilcolina, que são receptores muscarínicos. Logo, acontece uma redução do débito cardíaco. E por quê? Como que acontece isso? É só reduzir as variáveis que interferem no débito cardíaco. Quais são elas? Frequência cardíaca e volume sistólico. Então, o débito cardíaco é o resultado da frequência cardíaca vezes volume sistólico. Frequência cardíaca, você já sabe, número de vezes o coração se contrai por minuto. Volume sistólico é quantidade de sangue que o coração ejeta por batimento, por sístole. Não confunda com débito cardíaco, porque débito cardíaco é quanto o coração ejeta de sangue por minuto. Tanto que a unidade de medida aqui são em litros por minuto. Volume sistólico, quantidade de sangue ejetada por batimento. Tanto que a unidade de medida é ml por batimento, ou ml por sístole, tá bom? Frequência cardíaca vezes volume sistólico é o débito cardíaco. Então, como que o débito cardíaco seu fica em repouso cerca de 6 litros de sangue por minuto? Está atuando sobre nós o sistema nervoso parasimpático, porque nós estamos em repouso. O parasimpático libera acetilcolina, ela vai se ligar a seus receptores muscarínicos e agora acontece a redução da frequência cardíaca e da força de contração, deixando o débito cardíaco baixo. Mas conforme você começa a fazer uma atividade, um exercício, o que acontece? Aumenta a estimulação do sistema nervoso simpático. E agora o sistema nervoso simpático libera um neurotransmissor, que é a noradrenalina, e o hormônio, a adrenalina. Catecolaminas. Catecolaminas são adrenalina e noradrenalina. Eles vão atuar no coração, se ligando aos seus receptores. E agora, receptores, quais receptores são esses? Receptores beta-adrenérgicos. Então, catecolaminas agora vai e se liga aos seus receptores no coração. Receptores beta-adrenérgicos. Beta-1 adrenérgico, porque nós temos outros receptores beta-adrenérgicos pelos órgãos e sistemas. No coração, o principal receptor beta-1 adrenérgico. E aí aumenta o débito cardíaco, ou seja, aumenta a frequência cardíaca, volume sistólico. E agora, então, o que acontece? Se a pressão arterial reduziu, o que vai acontecer agora? Vai acontecer o aumento da estimulação simpática. Em repouso, nós estamos, de novo, atuando com o parasimpático, mas agora o sistema nervoso central vai começar a atuar mais em repouso com o sistema nervoso simpático, liberando catecolaminas. Catecolaminas vai se liga aos receptores beta-1 adrenérgicos, aumenta o débito cardíaco. Aumenta o débito cardíaco, aumenta a pressão arterial. Além disso, se eu tenho agora mais atuação do sistema nervoso simpático, o sistema nervoso simpático também atua sobre os vasos sanguíneos, da musculatura esquelética, por exemplo. E lá, agora, eles vão fazer, se está tendo mais estimulação simpática, pode ter agora, sobre os vasos sanguíneos, mais vasoconstrição, principalmente nessa região esplâncnica também. Então, quando o sistema nervoso simpático começa a entrar em ação, eu vou ter agora vasos sanguíneos, pequenos vasos sanguíneos, capilares e arteríolos, fazendo vasoconstrição. Vasoconstrição, aumento da pressão arterial. Aqui é preciso a gente entender porque a estimulação do sistema nervoso simpático sobre os vasos sanguíneos vai ter vasodilatação durante o exercício. Por quê? Porque vai liberar catecolaminas para se ligar aos vasos sanguíneos da musculatura esquelética, levando a vasodilatação. Aqui eu vou ter estimulação simpática aumentada, levando principalmente na região esplâncnica uma vasoconstrição e agora aumento da pressão arterial. Então tudo isso aconteceu por qual motivo? Para agora voltar a aumentar a pressão arterial. Por quê? Porque ela estava baixa. Então os baroreceptores atuaram de maneira muito rápida. Isso já começa a atuar em milissegundos, tá bom? Para informando o sistema nervoso central que a pressão está baixa. E agora, o parasimpático que estava atuando, para de atuar, começa a atuar mais o simpático.
o simpático atuando, libera catecolaminas, que auxilia a ligar os receptores beta-1 adrenérgicos, aumenta o débito cardíaco. Você já viu que o aumento do débito cardíaco aumenta a pressão arterial. Por quê? Porque aumentou o volume sanguíneo circulante. E além disso, o sistema nervoso simpático, as fibras simpáticas atuando sobre os vasos sanguíneos, gera vasoconstrição.